Então vamos fazer uma oração, irmãos. Senhor Deus e Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Teu nome para falar da Tua palavra, não da nossa palavra. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, nos instrua na Tua palavra santa. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu te peço, perdoa todas as nossas fraquezas, tudo que fizemos, meu Deus, que não vem a Te agradar. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos, para a Tua glória. Vamos cantar, né? Hoje os irmãos da ilha não estão, né? Não cumprimento a eles. É o 183, algo mais que a neve. 183, algo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
ainda mais um. Número 269. Juliana. Juliana. Acha aquela cópia pra mim do Guilherme. Escudo. Começa teu assunto. Eu pego mesmo. 269. Sobre as ondas do mar. Sobre as ondas do mar. Dois melhor. Dois melhor. Sobre as ondas do mar. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo no caminho abriu, quando forçado és contra as ondas do mar, seu amor há de revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Solta o carro da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Vou recordar maravilhas sem par, da montanha no deserto ao povo fardou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o carro da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o carro da nau, toma os remos nas mãos
É. Solta o cabo da nau, toma o remos na mão e navega com fé em Jesus. Mais rápido? Você Ele é fala? mais rápido e mais alto. Eu peguei um tom tom é mais mais- baixo, mas ficou muito baixo. Falei, não, vou melhorar isso. Pra mim que não tem, isso eu nunca consegui aprender. Vamos cantar aquele hino, é escudo, né? Não entendi, não. Bonito, não tem. Pegar o hino. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida.
letra. Vamos ainda então cantar do cântico mais um hino 287, o bondoso amigo. Graças a Deus. O bondoso amigo, 287. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás trago e carregado de cuidados em Deus. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé meu mal expor. Teus amigos te desprezam, contra-lhes em oração. Com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando pra levar consigo algo Padre encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Graças a Deus. Ei! Tá fazendo barulhinho ainda, tá? Graças a Deus, né? Um hino tão simples assim, irmãos, mas com tanta dificuldade, né? Vocês pensam que é fácil ser amigo do Senhor Jesus? Ele ser seu amigo é a coisa mais fácil que tem. Agora nós sermos amigos dele é complicado. Por quê? Por causa das nossas debilidades humanas, né? Por causa do meio que vivemos, dos ensinamentos. Raquel, tá? Por causa do meio que vivemos, do meio que crescemos, né? Então, você sabe o que é uma amizade sofrida? Uma amizade sofrida é assim: uma pessoa, ele quer ser seu amigo, mas
só se você se moldar a Ele. Ele pode fazer de tudo, Ele pode falar de tudo, Ele pode ser do jeito dele. Agora, se você for do seu jeito perto dele, Ele já não quer mais sua amizade. Porque Ele não tolera ninguém. Então, ter uma amizade assim é uma amizade sofrida. Por quê? Porque só um cede, né? Só um suporta, só um carrega o peso, só um escuta. Então é desse jeito. Uma amizade com o Senhor Jesus Cristo, se nós não observarmos a palavra dele, acontece isso, uma amizade sofrida. Mas ele já está acostumado a sofrer. Senão ele não teria feito o que ele fez por nós, né? Não teria ido para o Calvário, não teria carregado os nossos pecados a ponto de morte, não teria sofrido aquele tanto que sofreu, tanto chicotada, coroa de espinho, tantos escárnios, uma vida sofrida, uma vida de trabalho. O próprio Messias na terra trabalhou, deu exemplo de trabalho, de trabalhar, de viver uma vida. Como vocês acham que ele comia? O ministério de Cristo foi 3 anos e meio. Ele começou o ministério, ele tinha 30 anos. Como é que ele viveu até os 30 anos? Trabalhando. Aprendeu a profissão com José, era carpinteiro. E ele tinha que sustentar Maria ainda. Porque ele, como um judeu, não de nascença, mas de consideração, né, porque ele não era judeu, ele tinha que cumprir a lei. Ele não falou para João, quando João foi batizar ele falou, mas eu careço de ser batizado por ti, porque o Senhor tem em mim. Lembra que ele falou para João Batista? João, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça, toda a lei. Se o Senhor Jesus não tivesse ficado com a responsabilidade de Maria nas costas, ele teria quebrado a lei. Porque está escrito na Bíblia, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e os seus dias serão prolongados na terra. Era uma responsabilidade de todos os filhos zelar de uma mãe, principalmente uma viúva, que Maria não tinha idade ainda, né, para ser, vamos dizer assim, sustentada pelo santuário, como Paulo ensina depois. Considerar a viúva somente aquelas acima de 60 anos, se permanecer na posição, porque as mais novas não aguentam, vai casar de novo. A igreja não tem responsabilidade com essas que ficam viúvas, mas não vai ficar na posição de viúva. Agora, as que têm idade e mantêm a posição, a igreja é responsável. Assim foi o que o apóstolo Paulo ensina, né? Então, ele, para cumprir a lei, ele teve, não só pela lei por obrigação, porque coração maior do que aquele não existia, ele ficou cuidando de Maria, até começar o ministério dele, com 30 anos de idade, né? Trabalhou. O Senhor Jesus não era dispendioso, ele não tinha muitas trocas, apenas uma troca de roupa, não necessitava disso, né? Então, como eu disse, ele veio para sofrer. O ministério de Cristo é um ministério de sofrimento, um ministério de entrega, de salvação. Então isso ele é acostumado a fazer muito. Agora vocês transportam, irmãos, transporta ele para o nosso dia. Pega o Senhor Jesus lá, de 2000 anos atrás, e põe ele no nosso dia, dia a dia. Como ele não pode estar fisicamente, porque ele está fisicamente lá na 7ª dimensão, descansando, mas espiritualmente ele está. O Espírito Santo é uma promessa que ele mesmo fez. Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito Santo. O Espírito Santo estará no meio de vocês, que é o próprio Cristo. Agora, voltando de novo à amizade, ele é o nosso amigo. Sabe desde quando? Desde quando vocês nasceram nessa terra. No culto passado, vocês se lembram que nós falamos sobre filiação? Quando foi que nós viramos filhos de Deus? Quando nós conhecemos a Bíblia? Quando conhecemos alguma mensagem? Quando conhecemos o profeta? Não, gente, isso está fora. Se você falar que você virou um filho de Deus depois que você virou crente, isso está totalmente fora da Bíblia. Não tem nem nas Escrituras isso. Porque Paulo diz que nós
fomos concebidos por Deus, primeiramente, no seu atributo, no seu pensamento, antes dele criar um grão de areia. Antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1. Foi ali que você foi concebido. Não que você foi criado. Outro ponto que você deve sempre se lembrar, que um filho de Deus nunca foi criado. Um anjo foi criado? Mas foi criado. Um anjo não existia. O Senhor disse a palavra e ele apareceu. Ele foi criado. Um anjo pode ser destruído. A Bíblia diz que os filhos de Deus são eternos. Ué, como é que um filho de Deus é eterno e ele começou um dia? Não, nunca começou. Filho de Deus nunca começou. Ele só teve um projeto no pensamento do Senhor antes dele criar a terra. Depois o Senhor se dividiu. Porque para ser eterno tem que ser parte do eterno. Se eu fui criado, eu posso ser um servo e posso gozar de tempo indeterminado, como um anjo goza de tempo indeterminado pela obediência. O anjo pode ser destruído a qualquer momento pelo Senhor, mas enquanto ele manter a posição, não tem tempo de vida para ele. Não existe data, não pode falar assim, um anjo vai morrer com tantos milhões de anos. Não, enquanto ele manter a posição, ele não está sujeito a final. Os filhos de Deus foram criados um dia? Senão não são eternos. Tudo que foi criado pode ser destruído. O apóstolo São Paulo disse, é um pouco complexo isso, mas os irmãos têm que entender o sentido de uma reunião dessa. Para que nós reunimos aqui? Tem uma mensagem que o profeta intitulou Identificação, para identificar os filhos. Como é que nós identificamos filhos hoje? Nos dias atuais, DNA. Você consegue identificar um filho? Consegue? Como é que o profeta fala na mensagem de identificação? Como é que você identifica que você é filho de Deus? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Nós não estamos aqui formando uma igreja, né? Não estou formando um grupo. Se eu formar um grupo, foi criado ontem. Quando é que as igrejas foram formadas? Você pode pegar o estatuto de todas as igrejas, tem uma data. Congregação 1909, né? Assembleia de Deus 1909, e assim vai. A Batista um pouquinho mais velha, Assembleia de Deus saiu de dentro da Batista, congregação e assim vai. Depois vem surgindo igreja. Toda a igreja teve uma data, então ela teve um princípio. Ela é morta, gente. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13 que a mãe teria filhas. A primeira igreja, que é a igreja católica, ela teria filhas, de dentro dela sairiam outras denominações. E todas as igrejas que foram formadas, data 1, 2, 3, não sei, todas elas, desde que eles fizeram aquele estatuto e eles tomaram a direção humana, perdeu a direção do Espírito, ali ela morreu. Não é porque é batista, assembleana, congregação, não é nada disso. Eles são ruins, não existe isso, gente. A Bíblia diz que o problema está em mexer na Bíblia. Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Quem mexer nas Escrituras, as pragas que estão escritas neste livro cairão sobre essa pessoa. Então, o sistema foi formado. O sistema foi formado, ele está caído, está morto. Porque a igreja de Cristo não tem dia, não teve começo. Quando é que começou a igreja de Cristo? Para vocês entenderem o que é a igreja de Cristo, vou voltar um pouquinho mais no princípio, para vocês entenderem. Natureza. O filho tem a natureza do pai. Na mesma mensagem de identificação, o profeta fala sobre isso. Quando Deus primeiro projetou todas as coisas, ele ainda não havia falado, ele é Deus. Falou, acontece. Era só um projeto. Primeiro, gente, tudo que vocês veem, tudo que vocês conseguem entender desse sistema nosso, um dia estava dentro do pensamento do Senhor. Ele fez um projeto primeiro, em seu atributo, no seu pensamento. Lê lá Efésios capítulo 1, Paulo fala sobre isso. Nós estávamos só no projeto primeiro.
Quando ele terminou toda a criação mais alta que existe é o homem. Ué, mas o homem não foi criado? Como é que é? Como é que o homem foi criado? É simples demais. No Gênesis capítulo 1, no verso 14, se eu não estiver enganado, depois vocês podem ler, o Senhor diz assim: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. No capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis, não havia o homem para a terra. O homem, ele foi colocado, primeiro, espírito, uma parte invisível primeiro. No capítulo 2, Deus catou um punhado de barro e esse foi criado. O teu corpo pode ser destruído. Esse corpo aqui, ele é condenado. Eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu creio no profeta, e eu creio em toda a Bíblia, em tudo, eu creio em tudo. Esse corpo não sobe do mesmo jeito. Esse nasceu em pecado, gente. Esse veículo aqui, o qual o meu espírito mora dentro, foi colocado aqui na terra para mim viver nele. Mas o apóstolo São Paulo diz, primeira carta de Coríntios, capítulo 5, se eu não estiver enganado, que depois que esse tabernáculo terrestre se desfizer, esse corpo terrestre se desfizer, há um outro preparado por Deus no céu. Esse vai para a terra, o teu espírito toma um outro na sexta dimensão e continua vivendo. O espírito é que crê em Deus. O espírito é que resolve tudo, não é o corpo. O corpo tem 5 sentidos natural, o espírito tem 5 sentidos espiritual. Você não governa com os 5 sentidos natural, você governa com os 5 sentidos espiritual, de dentro. É eles que crê e descrê. A tua alma só tem 2 sentidos, fé ou incredulidade. Então, aí o Senhor separou o homem, filho, criou um corpo. Vocês sabem o que aconteceu depois que ele catou um punhado de barro e fez o corpo de Adão? Adão não ficava em pé. Lê lá Gênesis capítulo 2. Aí o Senhor colocou o espírito naquele corpo, o fôlego de vida. Aí Adão ficou em pé. Ele ficava lá deitado o resto, milhões de anos, e não ficava em pé, sem o de dentro, que é o que vive. O primeiro filho de Deus foi colocado na criação. Quando Deus acabou toda a criação, aí ele ia colocar o topo da criação, que era a sua imagem. Colocou o primeiro. Na mensagem de identificação, o profeta diz que, em outras mensagens, né, ele disse assim que, quando Deus fez o projeto, ele já tinha feito um projeto que ele é Deus, ele não aprende, ele não melhora, não aperfeiçoa. Aquilo vale por toda a eternidade, que ele pensou, que ele estabeleceu, está estabelecido. Por isso está escrito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Essa é eterna. Quando o Senhor estabeleceu primeiro, antes dele criar, ele estabeleceu o tanto. É isso que é eleição. Isso é eleição. Quando Deus fez o projeto da terra e da lua e do sol e das estrelas e dos filhos, ele estabeleceu o tanto de filhos. Ele fez o projeto de tanto de filhos. Porque filho de Deus, gente, é eterno. Nem todo mundo que nasceu na terra é filho de Deus. Paulo fala sobre isso. Há vasos que foram feitos para a honra e há vasos que foram feitos para a desonra e são reservados para o fogo do inferno. Por quê? Vocês vão entender isso daqui um pouco. Então, como o Senhor, quando ele fez o projeto, antes dele falar qualquer coisa e existir qualquer coisa que nós vemos, ele já tinha estipulado quem eram e quantos eram. Beleza, está tudo pronto. Agora eu vou pôr os filhos. 10 mil filhos. Eu pensei, vamos pôr assim. Deus pensou, 10 mil filhos. Vou pôr meus filhos na terra que eu criei. Nesse jardim, né? Para mim ter companheirismo. Porque o propósito de Deus era colocar os filhos para ter companheirismo, como uma família. Lê Gênesis capítulo 3. O Senhor desceu pela viração do dia no jardim e chamou Adão. Deus tinha costume de conversar com Adão e com Eva. Tinha costume, diálogo. Ficar um tempo ali junto, família. Quando ele descobriu que Adão tinha pecado. Mas eu não vou entrar nesse lado. Então,
ele já tinha estipulado o tanto de gente, o tanto de filhos. Aí ele ia fazer o quê? Cumprir o projeto. Como um engenheiro, um arquiteto que faz o projeto, para ele já está feitinho, ele sabe como que vai ser o prédio. Na cabeça dele está pronto. Já foi feito. Agora vai pôr em obra. Os outros que não viram o projeto dentro dele não sabem o que vai sair, mas ele sabe como é que está pronto. Então ele já tinha no seu projeto esse tanto de filhos. Aí ele põe o primeiro, Adão. Pegou um punhado de barro lá, fez o corpo de Adão. Arrancou uma costela de Adão, fez o corpo da Eva. A Eva é subproduto, a mulher é subproduto. Ela é derivada do macho, do homem. Ela não está na criação original. Leia Gênesis, capítulo 2, vocês vão ver isso. Ela é criação do Senhor? É. Mas ela não é igual, por exemplo, uma égua foi tirada do barro, que nem o cavalo. O homem foi tirado do barro, a mulher foi tirada do homem. Por quê? Porque o Senhor falou assim, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma companheira, uma adjuntura. A mulher foi feita para estar ao lado do homem, companheira. Ele catou a costela e daquela costela fez um corpo. Só que a Eva não ficava em pé também. Aí o Senhor pegou e pegou um outro espírito e colocou na Eva. O Senhor repartiu o espírito de Adão e colocou na Eva. Por isso, o Senhor falou em Mateus capítulo 19 que Deus uniu e não separou o homem. Esse dia eu falei para uma mulher, se teu pai e a tua mãe separou, é porque eles nunca foram unidos. Porque o que Deus uniu, ninguém separa. Ninguém separa. Isso é Bíblia. Ninguém separa. Pode acontecer o que for. Não tem homem, não tem ninguém na terra que separe esses dois. Se separou porque não foi a união do Senhor. Aí o Senhor pegou aquele corpo que ele havia criado, aquele osso, daquela costela, e repartiu o espírito de Adão e colocou na Eva. E a Eva passou a ser a sua companheira. Sabe, daqueles 10 mil, que é um número fictício que eu estou falando aqui, ele colocou o primeiro. E os outros 9.999? Ia vir, sabe como? Do mesmo jeito que Adão. Mais um punhado de barro, o João é sua companheira. Mais um punhado de barro, o Tiago é sua companheira. Mais um punhado de barro, até completar o número que o Senhor já tinha estabelecido dentro de si. E isso é eleição. É um número fechado. É um tanto que só o Senhor sabe, ninguém mais sabe. Mas só esses são filhos, mas ninguém. Só que depois que ele pôs o primeiro filho, o que aconteceu? Na maior batalha jamais pelejada, a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, nós vimos aqui esses dias. Quando Satanás tentou vencer o Senhor no céu e perdeu e foi lançado para a terra, ele entrou na Eva e fez a Eva quebrar um pequeno ponto da palavra de Deus. Incredulidade é pecado. Fez ela descrer um pouquinho. Isso é morte, irmãos. Vocês ficam sabendo que você pode não estar dando conta de viver, mas não descrer disso. Isso é pecado. Isso é morte. Descrer da palavra do Senhor é morte, é separação de Deus. A Eva aceitou uma interpretaçãozinha da serpente, ungida pelo diabo, e fez uma ação contrária ao que o Senhor disse. O Senhor disse, não comer dele e nem nele tocar. Gênesis capítulo 3. A serpente disse, certamente não morrerás. Quem tinha mais poder de palavra? O Criador ou a criatura? E a Eva aceitou a interpretação. Por causa de quê? Por causa de uma oferta que o diabo fez na boca da serpente. Porque ela disse assim, Deus sabe que no dia que você dele comer, abrirão os seus olhos e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso era verdade. Porque assim que eles praticassem o que o Senhor disse para não praticar, a lei da inocência caía. E eles não viveriam mais como bebê. Aí eles viriam o quê? Eles viveriam com consciência, com julgamento, porque a inocência cairia. Só que ela esqueceu da sentença. Se comer, morre. E foi aí que foi a queda. O que aconteceu? Os outros 9.999 não puderam vir mais, como Adão. É um número fictício, estou pondo 10 mil, um número fictício, não sei quantos são. A Bíblia não relata quem são os filhos. Como é que veio os outros 9.900? Bom, eu creio que não fechou, porque se tivesse fechado, nós não estávamos mais aqui.
O irmão Branham diz que quando o último dos filhos que o Senhor tinha pensado em entrar debaixo do sangue, porque ele nasceu em pecado, por causa daquele pecado, todos os outros nasceram em pecado e todos eles precisavam de um sacrifício perfeito para limpar eles. Quando esse último entrar, não há necessidade mais de Cristo ficar como um mediador, como um intercessor para mais ninguém, porque não existe mais filho para salvar. Dá o arrebatamento. O Senhor tira o povo da terra. Não entrou o último ainda, senão eu não estaria aqui. Então, irmãos, aí na mensagem de identificação, o profeta diz: como você sabe hoje, 6.000 anos depois, como é que você sabe que você é um daqueles lá? Como você se enquadra no número dos filhos de Deus? O irmão Branham disse que a identificação hoje, a identificação 100% com essa Bíblia, com essa natureza, mostra de que natureza você é. Se você vai contra uma vírgula disso daqui, mostra de que natureza você é. Porque a natureza vem do Pai, o profeta disse. Como eu disse, você não está dando conta de viver, eu não estou falando aqui disso, gente, eu não estou sendo legalista. Eu não estou apontando falha de ninguém. Eu estou falando de fé, eu estou falando de crer. O profeta diz: talvez você crê em toda a Bíblia, tudo para você é amém das Escrituras. Nunca com interpretação, 100% do jeito que está escrito, 100% do jeito que o profeta ensinou. Mas eu não estou dando conta, mas eu não estou falando disso. Não é legalismo. Eu estou falando de natureza. De natureza. Natureza, pássaro da mesma plumagem voa junto. Lembra da passagem da águia? A águia foi criada no galinheiro, porque o fazendeiro catou o ovo do ninho e pôs na galinha para chocar. Mas quando ela cresceu e ela escutou o grito da águia mãe, ela não ficou mais no galinheiro. Ela tinha a natureza do céu. Ela era 200 vezes maior que uma galinha. Quando ela cresceu, as galinhas se borravam tudo com medo de virar comida. Imagina, e ela não entendia. O que eu estou fazendo aqui, comendo essas minhocas, comendo essa sujeira do sistema religioso, essas mentiras? Quando ela ouviu a verdade, e isso soa bem, eu entendo isso. E a mãe gritou: você não é daí. Sai fora, ficar ciscando o chão. Você tem poder para comer coisa fresca, você mata na hora e come. A tua natureza é essa. Entendeu? Só porque nós nascemos numa denominação, o profeta diz: a condição é que faz nascer. O ovo esquentou, ele nasce. Numa chocadeira, numa galinha, em qualquer coisa que você pôr, nasce. Você nasceu numa denominação, conheceu a Cristo na denominação. Mas eu tenho que ficar ali, porque eles vão até certo ponto e depois não. Se eu pregar isso aqui, eu perco o meu cargo. Eles me tiram da posição, perco o salário, perco a casa, perco o carro, os benefícios, perco isso, perco. Não, ele é um empregado, ele está caçando uma firma para trabalhar, né? O irmão Branham diz: eu prefiro comer bolacha de água e sal e beber água. Se ninguém quiser ofertar, se ninguém quiser dizimar porque eu prego a verdade, não tem problema. Eu morro de fome, eu não morro. Elias morreu de fome. Por causa de um rei corrupto, um rei sujo, que casou com uma prostituta, feiticeira, o país inteiro caiu no caos. Agora, porque veio da boca dele a ordenança de castigo, não vai chover por 3 anos e meio, Elias era o culpado? O que o homem tinha a ver com a história? Ele só era um homem que carregava um ofício e tinha que entregar a palavra. Segundo a minha palavra, não chove mais por 3 anos e meio. Imagina o que é 3 anos e meio sem chover. 6 meses sem chuva. Morre tudo. 1 ano, já acabou tudo. 3 anos e meio virou deserto. Animal, árvores, nada aguenta. Isso aqui vira um desertão, ó. Não tem uma árvore, morre tudo. Sem chuva, 3 anos e meio. Não tem um animal para comer, não tem uma água para beber. Tanto que o Senhor mandou Elias ir para uma fonte, num monte, até a fonte secou. Quando a fonte secou, o Senhor falou: vai na casa de uma viúva que não tem. Ela não tinha nem para ela direito. O Senhor faz coisas totalmente diferentes do que a gente pensa. Mas o Senhor podia ter me enviado na casa de um rico, do palácio, mas na casa de uma pobre viúva, com um menino, com uma xícara de... nem uma xícara de azeite, nem um punhadinho de... não dá para fazer nem um bolo.
Elias não morreu de fome e aquela viúva também não. Então, esse homem foi um crente. A posição que ele tomou na época de sair do sistema, pregar contra o sistema para ficar ao lado da palavra, ele quis ser amigo do Senhor Jesus Cristo. Não era só o Senhor tolerar ele, não era só o Senhor que tinha que tolerar ele, as fraquezas deles, as dificuldades dele. Não, ele começou a ouvir também. Senhor, o que te agrada? Começou a observar. O que te agrada? O Senhor não disse? Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna? O que nós fazemos aqui? Mensagem à igreja e a sua condição. Agora, lembra que eu falei? Os outros filhos de Deus não puderam vir do mesmo jeito de Adão. Entraram pelo pecado, aprenderam coisas erradas. Primeiro o diabo já entrou na vida deles antes deles conhecer Deus. Mas Deus vem nesses anos todos, irmãos, resgatando os filhos, mesmo os nascidos do pecado, nasceu no pecado, nasceu na sujeira, fez coisa errada. E isso não impede. O que impede é rejeitar a palavra. Aqueles que pedirem perdão para o Pai, se arrependerem de coração, Senhor, me perdoe, eu não sabia. Fui criado assim, eu achei que isso era o correto. Eu achei que essa era a vida. As pessoas pensam que essa é a vida correta, que é a vida boa. Enganar, lesar, aproveitar, lucrar, crescer. Nós vivemos num país capitalista. Capitalismo é isso. Os espertos sobem, os coitados, os que não têm condições, despenca. Então, o Senhor vem fazendo o quê? Identificando. De tempo em tempo, o Senhor sai gritando. De tempo em tempo, o Senhor tem uma voz na terra. O que está escrito na Bíblia? Amós capítulo 2, verso 7, se não me engano. Certamente o Senhor Jeová, que é o Criador do céu e da terra, não fará coisa alguma sem antes primeiro ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. O Senhor estabeleceu com Moisés no Monte Sinai que ele não falaria diretamente à população, senão através de um mensageiro. E vocês podem ver nas... Bom, somente Israel tinha profeta. Os outros países em volta, que não criam no Senhor, não tinham profetas. Os outros, pega a história da Bíblia e a história geral, você pode pegar até a história geral, você vai ver que os reis que foram abençoados foram reis que creram no Senhor. Pega na época de Esther, ele creu no Senhor, foi abençoado. Nabucodonosor creu em Daniel, foi abençoado. Mas os que continuaram seguindo deuses, entendimentos atrapalhados, não tiveram prosperidade, não tiveram crescimento, não tiveram avisos do que viria. Por quê? Porque desde que todo mundo nasceu no pecado, ele tem que voltar à natureza perfeita. Não vai para o céu. Lembra do que eu já falei sobre o novo nascimento? O Senhor é santo. Santo, 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 santo. Vocês sabem o que é uma santidade? O que é a santidade de Deus? Só assim para arranhar por baixo. Porque isso não dá nem para expressar, irmãos. Os querubins, na presença do Senhor, tampavam seus rostos com as asas. E anjo não tem pecado. Não tem falha. Nada, eles nem sonham que isso aqui que nós faz aqui. Para eles não é concebível com um anjo. Tinha que tampar o rosto na presença do Senhor. Agora, como é que eu vou voltar para o companheirismo? Como é que eu vou voltar lá para o céu? Hã? Faz um quadro na mente de vocês um pouquinho. Se nós, do jeito que nós estamos aqui, porque um dia nós vamos ter que voltar para algum lugar. Ninguém vai ficar na terra do jeito que está. Bom, dá uma olhada para trás. Quem é que está ficando aí? Tem alguém de 500 anos aí? De 1000? Esse tempo já passou. Mas mesmo assim, os que viveu 900 anos, morreu. Teve que morrer. Ninguém está ficando para semente. Todo mundo está partindo e está indo para algum lugar. E a Bíblia determina. Aquele que partir daqui fora desse evangelho, já está condenado. Aquele que partir daqui, na linha do evangelho, buscou isso, sofreu, padeceu por causa desse evangelho, mostrou a natureza de que ele é, ele tem um lugar reservado.
Não foi isso que Paulo disse em Coríntios capítulo 1, verso 5? Quando este corpo aqui se desfizer, há um outro preparado no céu. Lembra a parábola do rico e do Lázaro? O rico era crente, religioso e era rico, bem situado. Ele morreu. O Senhor Jesus disse que ele foi para a quinta dimensão, no inferno. Foi ser atormentado. O Lázaro também morreu. Miserável, chaguento, pedindo esmola. Ele também era crente, porque você sabe que em Israel todo mundo é criado de criança crente. Lá não tem credo. O aleijado é crente, o miserável é crente, o mendigo é crente, o rico é crente, o governador é crente, todo mundo é crente naquela época. Todo mundo conhecia a lei. Se fosse falar da Bíblia para aquele povo, eles te explicavam tudinho da Bíblia. Todo mundo, qualquer um que você topasse na rua, o que você sabe do livro de Isaías? Isaías, que capítulo você quer saber? Porque circuncidado ao 8º dia, o bebê era, e crescia na lei, e era ensinada na adoração, com 11 anos, já começava, 12 anos, começava a sacrificar, e morria na lei. Conhecia tudo de Deus. Tá? O rico era crente, mas a moda dele não tinha um coração entregue. Então, irmãos, hoje, vamos vir para nós agora, para o nosso dia. Aí Deus pega, como Satanás fez o papel dele, de quebrar o plano, né, ele não pôde desfazer o plano do Senhor, que era colocar os filhos na terra e Deus ter companheirismo com isso. Tanto que o Senhor já prometeu aqui, né, Apocalipse, que no milênio, assim que nós formos tirados e o milênio for introduzido, nós voltamos a ter companheirismo com o Senhor. De todo jeito vai cumprir o propósito. Houve uma interrupção de 6.000 anos no meio. Satanás conseguiu introduzir no meio dos filhos. Então Deus não pôde colocar os perfeitos, todos perfeitos. O que ele fez? Ele começou a buscar a águia, gritando. Deus levantou um profeta. Deus levantou primeiro os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, os patriarcas. Esses homens, eles eram tudo em um só. Eles eram sacerdote, ele era profeta, ele era tudo. Deus agia com um homem só, em todos os ofícios. Eles mesmos sacrificavam, eles mesmos recebiam a palavra do Senhor e passavam para o povo. Depois, Deus levantou os profetas. Começou com Moisés, o primeiro profeta. De lá para cá, vocês podem lembrar que, se vocês for pegar na história, no Êxodo, quando Deus está tirando Israel do Egito, da escravidão, no deserto, Deus falou com o povo, diretamente, todo mundo ouviu. Mas a voz de Deus, para eles, para nós, soava como uma tempestade de trovão. Não é uma tempestade de água não, de trovão. Aquele trovão arrebentando tudo, parecia que ia acabar com o mundo. Eles não aguentou, a Bíblia diz que eles quase morreram, desmaiou, quase caiu para o chão. E temeu, o temor era tanto que ele chegou em Moisés e disse: Moisés, não fale Deus conosco, nós não suportamos. Fale Deus com você, que é profeta, e você passa o recado. Ali mesmo Deus estabeleceu: nunca mais falarei diretamente com o povo, eles não vão. Sempre levantarei um profeta. Isso pega a Bíblia, de Moisés para cá. Quando Deus falou diretamente com a população de novo? Nunca mais. Toda vez Moisés morreu, levantou Josué. E assim foi. Morria um, levantava outro. Morria um, levantava outro. Assim que um saía, Deus levantava outro. De tempo em tempo, Deus levantou um profeta, ministério profético, não dom de profecia. Não viaja que vai acontecer um acidente. Não. Ministério profético. Isaías falou de coisa que ainda não aconteceu. Daniel falou de coisa que ainda não aconteceu. Isaías viveu 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Já tem quase 3.000 anos, ainda não aconteceu. Isso é profeta. Moisés voltou para trás 2.500 anos até Adão. Depois voltou mais não sei quantos mil anos na criação. Porque Moisés viveu 2.500 anos depois de Adão. Como é que ele escreveu Gênesis? Profeta, voltou para trás no tempo. Deus levou ele para trás e mostrou. Deus foi mostrando e ele foi escrevendo. Foi escrevendo. E ele voltou até quando Deus foi criar até as estrelas. Não tem nem data na Bíblia quantos anos foi. Dentro da criação para trás. Vê o tanto que Moisés viajou no passado para escrever o Gênesis. E ele lá escrevendo como que Deus trabalha, irmãos.
E ele lá escrevendo Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, acho que no verso 21, por ali, no 18 ao 20, ele falou da morte do Senhor Jesus Cristo, que seria 4.000 anos para frente. Isso é palavra. Então Deus estabeleceu homens para trazer a sua palavra na terra. E na última era da igreja, seria diferente? Quando Deus parou com os judeus, porque eles rejeitaram, sempre levantou profeta somente em Israel. Mas quando eles rejeitaram, lê lá que o apóstolo Paulo foi levantado para os gentios, para as outras gentes, para os outros povos. Não levantou mais profeta em Israel. Faz 2.000 anos que não aparece profeta em Israel mais. Sabe por quê? Porque Deus está tratando conosco. Lê Malaquias capítulo 4. O Senhor prometeu que antes da segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, dentro das Escrituras, cumpre em cima do povo gentil, não dos judeus. Do judeu. Por quê? Porque a promessa do judeu só volta a se realizar depois que nós, a noiva gentia, for tirada. Os 144.000, Deus volta a tratar com Israel de novo. Aí levanta Moisés e Elias, 2 profetas de uma vez. Mas a promessa do profeta antes da vinda de Cristo é para nós, os gentios. Tem que haver um profeta no nosso meio hoje. Tem que haver. Se não quebra Malaquias capítulo 4, se não quebra Apocalipse capítulo 10, verso 7, que antes da segunda vinda de Cristo, Deus enviaria um homem com ministério como o de Moisés na terra, como o de Elias na terra. Por que o povo não entende hoje aí as denominações? Quem foi que salvou fora da mensagem dos profetas que Deus levantou em tempo? Quem salvou fora da mensagem de Noé? Quem salvou fora de Elias? Vocês percebem como é simples? É ficar com o que Deus está fazendo. Não importa se é simples. Ah, não bate com o sistema religioso. Todas as igrejas são unidas com Roma. Por que vocês não são? Porque está escrito já na Bíblia, gente. Isso é morte. Unir com um sistema que saiu fora, pregou doutrina, ensinou doutrina que não tem nem na Bíblia. Nem existe na Bíblia. Pega a Bíblia. Onde que tem a doutrina da católica na Bíblia? Quando eles fizeram isso, não existe. Pergunta para quem vocês quiserem, para o padre, para o papa, chega lá para o papa. Agora, onde que está escrito essa doutrina que vocês formulou aí, dentro das escrituras? Ele vai falar na lata. Não, isso aí não é da Bíblia. Isso é a doutrina da igreja. Nós cremos na igreja, nós não cremos na Bíblia. E é isso que eles ensinam para os padres, para o seu povo. Agora, mensagem, para mim encerrar. A igreja e a sua condição. Parágrafo 21. Hoje, nossos dias, né? O que nós estamos fazendo aqui? Bom, eu estou me identificando com aquela natureza. Porque eu sei que só quem identificar com a natureza divina, porque, gente, se vocês não conseguirem a natureza divina, o novo nascimento, Mombrana diz que você não crê na Bíblia. Você não tem como crer na Bíblia se o Espírito Santo não vier para você. Porque só a natureza divina, a natureza do Pai, no Filho, faz ele crer em toda a palavra do Pai. Eu estou me achando, vamos dizer assim. Como é que eu acho um filho hoje? Nesse mundo religioso, como é que eu acho um filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo que está nas igrejas é filho de Deus? Biblicamente, não. E como é que eu passo essa peneira? Como é que eu faço essa seleção? Por doutrinas de igreja? Se é por doutrina de igreja, por qual doutrina de igreja é? Se eu julgar pela congregação, as outras estão tudo perdidas. Se eu julgar pela Assembleia de Deus, as outras estão todas perdidas. Então, como é que eu uso o critério? O mapa. O critério é a Bíblia. Saiu fora disso aqui? Está cortado. Então, eu só estou fazendo o quê? Eu estou montando uma igreja? Não me interessa. Nem pingo. Por mim, se vier um irmão, e se não vir ninguém, e eu ficar sozinho aqui, nem ela crê, eu não posso fazer o culto. Eu posso fazer uma oração, mas no culto não. Porque o Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não um. Eu vou orar ao Senhor e esperar nele. Como Elias ficou sozinho, como Enoque ficou sozinho. Lembra que o Senhor falou em Mateus capítulo 24? Assim como foi nos dias de Noé, será no tempo do fim. Como é que foi nos dias de Noé? Enoque andou sozinho com Deus. Um homem. 2.000 anos de gente na terra. De Adão até Noé, 2.000 anos. Um homem andou com Deus, gente. E ele manteve a posição sozinho. O Senhor
honrou a posição dele. Ele foi levado para o céu e os outros morreram na tribulação. Noé salvou, é como as virginéscias, mas salvou na tribulação. Só um subiu no arrebatamento. Deus está olhando o número? Deus está olhando filiação. E hoje é diferente. O próprio Senhor Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será no tempo do fim. Pessoas que têm coragem de andar com Deus. O que eu estou fazendo aqui? Achando gente. Achando gente para fazer uma igreja? Não. Como é que você está achando? Estou lendo a Bíblia e as mensagens. Quem é filho de Deus, ele vai identificar com isso aqui. Não com a minha interpretação, porque eu não estou interpretando nada. Eu estou lendo o que o profeta falou e estou lendo o que está escrito nas Escrituras. Se você não identifica com isso daqui, começa a orar. Senhor, o que está acontecendo que eu ainda não despertei? O que está acontecendo que eu ainda não me identifiquei com a tua palavra? Se você identificar com qualquer tipo de igreja, você é filho daquela igreja, porque aquela igreja foi formada. Tem dia, tem data, tem estatuto. O estatuto dela não é igual ao estatuto da Bíblia. Então, o profeta diz na mensagem, você é filho daquela denominação e não da Bíblia. Os filhos da Bíblia identificam com o estatuto da Bíblia. Na mensagem Igreja e Sua Condição, o profeta diz assim, agora, eu desejo falar a vocês, só vou ler esse parágrafo, nesta manhã, em parábola, numa maneira que mesmo a pessoa que não frequenta a igreja aqui seria capaz de entender. Agora, nós viemos à igreja para melhorar a nós mesmos. Nós viemos para fazer a nós mesmos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores cidadãos, melhores pais, melhores mães, melhores companheiros. Nós viemos porque Cristo tem nos dito que se nós viermos, pedirmos algo no seu nome, onde nós nos reuníssemos juntos, até 2 ou 3, Ele estaria conosco e concederia isto para nós. Desta forma, o que poderíamos ser algo mais, algo melhor para nós hoje do que conhecer que nós estamos na igreja para um melhoramento de nós próprios, para ampliar nosso entendimento? Quantos diriam, isto é pelo que eu estou aqui? Vamos ver, eu desejo um melhor entendimento e nós não podemos ter um melhor entendimento a não ser que isto. E se nós vamos ter um entendimento de Deus, isso deve vir da palavra de Deus. Pois a palavra é o que Deus nos deu para alimentar as nossas almas famintas. E o Espírito Santo foi enviado para tomar a palavra de Deus e nos alimentar pela palavra. Você vê isto? Vê nós, o Espírito Santo é enviado de Deus para tomar a palavra de Deus e dar isto a nós, à medida que nós temos necessidade. Agora, eu estou tão feliz que Deus fez uma provisão como essa. Não está você, pela qual Ele nos alimentaria? Vai para a Bíblia. Mateus capítulo 11, verso 25. O Senhor Jesus orando, Ele diz, Pai, te dou graças, porque o Senhor escondeu isso dos sábios e dos entendidos e revelou aos pequeninos. Você não pode crer. Melhor, você não pode entender a Bíblia. Não é de particular interpretação. Primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro disse assim, as escrituras não são de particular interpretação, porque os homens santos de Deus falaram inspirados com o Espírito Santo, eles estavam ungidos. Pedro não escreveu carta nenhuma enquanto ele não teve o Espírito Santo. Ele não podia escrever, ele nem entendia. Gente, o Espírito Santo é toda a tua necessidade de vida. O Espírito Santo é o selo que prova que você é filho. Quando você volta até a natureza do Pai, que já estava prometido antes da criação, isso prova hoje o selo, lembrando diz na mensagem o sinal, que o que prova na mensagem do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo. Que se você não tiver o Espírito Santo ainda, você não sabe se você é filho. Eu não sei que eu sou filho. Porque só os filhos receberão a natureza do Pai de novo. Está vendo?
E se você não tiver o Espírito Santo, você não crê na Bíblia. Não existe. Como? Porque olha Pedro, o ministério de Cristo foi mais ou menos, foi 3 anos, mas ele convocou os apóstolos depois de 1 ano que ele andou pregando o Evangelho. Pedro andou com o Senhor uns 2 anos e pouco. Olha quem era Pedro antes de Pentecoste, antes do Cenáculo. Pedro era da mesma natureza, gente. Quando chegou pertinho ali, quando o Senhor foi preso no Getsemane, Pedro arranca uma espada e mete na orelha do soldado. Arranca a orelha do soldado na espada. Vê a natureza de Pedro? Não tinha mudança não. Era aquele Pedro, pescador bravo lá, valentão. Não tinha natureza mudada. Pedro escreveu algum livro com aquela natureza? De jeito nenhum. Ele escreveu o quê? Como que se defende? Como é que mata a gente? Como é que pesca? Você não pode ser uma testemunha se você não vê, se você não viu, não estava ali. Eu vi o cara fazendo o serviço. Você não serve, nenhum juiz aceita. E para nós sermos testemunha de Cristo, você tem que nascer do Espírito. Você não conhece a Cristo até que nasce de novo. Isso está na Bíblia. São João capítulo 3. Você não pode nem ver o reino do céu se não nascer de novo. Quanto mais entrar nele. O que nós estamos fazendo aqui? Montando igreja? Não, gente, eu estou tentando identificar cadê os filhos. Cadê os filhos de Deus? Lembra do que eu falei no começo? É fácil arrumar um amigo que só ele é teu amigo. Só ele é teu amigo. Pode fazer o que você quiser, ele continua te abençoando. Ele te abençoou desde quando você nasceu. Quem você acha que te livrou de todas as armações dessa vida? Minha esperteza? Minha astúcia? Consegui me livrar dessa. Nem lembra, nem sabe que por trás daqui tem um anjo, tem uma ordem do Senhor, tem uma mediação. Muitos já estão no caixão, pela mesma situação. Então, a igreja hoje, a condição da igreja hoje é decadente. A igreja não pode te levar até a santificação. Por quê? Porque a natureza da igreja, sabe qual que é a natureza da igreja? A natureza das denominações? Satanás. Porque quem formou as denominações foi o diabo. Pega em Apocalipse. Porque toda vez que mexeram na palavra de Deus, ela morreu. E quem tomou conta foi o diabo. Então, se você carregar a natureza da igreja, o teu destino é o inferno. Agora, se você vir para a Bíblia para receber a natureza do Pai, voltar a ter a natureza do Pai, isso vai identificar de quem você é filho. E é uma exigência da Bíblia que nós voltemos a ter a natureza do Pai, que é a Vitória, antes de nós sairmos. Não é no rapto, não é lá no céu. A Bíblia diz que nós temos que receber a natureza, nós temos que nos identificar com quem é o nosso Pai antes do arrebatamento. Então vamos tomar mais cuidado. Vamos deixar as divergências? Cuidado dessa terra. Faz uma conta. Cuidado vezes vida eterna. De que adianta eu ficar com tanto cuidado? Isso é uma tática do diabo para tirar a atenção e o tempo disso aqui, ó. O tempo de você pelo menos sentar e ouvir uma pregação, ou de fazer 10 minutos de oração, de estar na presença de Deus, ou de ficar 20 minutos lendo as Escrituras e orando. O profeta diz: quer encher do Espírito Santo? Ore e leia a Bíblia. Leia as mensagens. O diabo vai deixar de jeito nenhum. Ele não quer salvar ninguém, ele quer que todo mundo se perca. Brigue contra essa natureza maligna. Isso é Satanás. Aprenda do Senhor. Vamos ver se nós identificamos, né? Vamos ver se nós voltamos a ter a natureza divina. Porque se você não conseguir essa natureza divina antes do Senhor chegar, isso só provou que não é filho. E não sobe. Não sobe. Como eu disse agora há pouco, para me encerrar. Se eu subir, se você subir lá no céu, com essa natureza aqui, imagina você lá no céu. Faz um quadro aí na sua cabeça. Imagina você lá no céu, junto com o Senhor Jesus, do jeito que você está aqui na terra. Com a tua natureza. Pensa pelo menos um pouquinho. Quantos segundos de companheirismo você vai ter com o Senhor Jesus? Porque a tolerância dele é aqui na terra. Aqui ele te tolera. Aqui ele tem paciência.
Aqui ele aguenta tudo de você, mas assim que você partiu está selado. Então por isso que a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Você não pode ficar um segundo na presença de Deus com essa natureza. Vai diretão para a quinta dimensão. Inferno. Porque enquanto estiver nessa dimensão, é todo o tempo que nós temos para nos arrepender e pôr a vida na presença de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Saiu daqui e encerrou o tempo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, se eu não estiver enganado. O Senhor disse, morrendo o homem uma vez, resta o juízo. Não existe segunda chance. Como o Espírita prega a reencarnação. Isso é antibíblico. Eles dizem que os alunos kardecistas dizem que você aperfeiçoa por uma reencarnação, aprimoramento. Isso quebra totalmente o sangue de Cristo. O propósito da cruz fica por água abaixo, porque a salvação não é mais por Cristo, é por uma melhora de reencarnação. Você aperfeiçoa por reencarnar. Aí anula o sacrifício do Calvário. E vai contra a Bíblia, que Paulo disse, o homem morrendo só espera o juízo, não tem mais reencarnação. Então, você tem esse tempo aqui, para ver se você é filho ou não. Em que você está crendo? No que nós estamos crendo, gente? Eu não estou sendo legalista, eu não estou pedindo ninguém aqui ser perfeito. Eu só estou pedindo que vocês façam uma autoanálise e tomem cuidado, porque o diabo conseguiu enganar Eva lá no Jardim do Éden. Ele é bom nisso. O profeta disse que abaixo de Deus era ele. Ele só não podia criar, mas do resto ele fazia igualzinho. Igualzinho Deus fazia, ele podia fazer. Só não podia criar. Já falei muito para os irmãos, vocês não sabem o adversário que vocês têm. Vocês pensam que são espertos, né? Abre o olho. Só tem um que vence ele, que é o Espírito Santo. Se vocês não conseguirem se aproximar do Senhor e o Espírito Santo vier para vocês, vocês já estão perdidos. Ninguém consegue vencer. Só o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Então, não vamos ser de uma igreja. Vamos ver se nós somos filhos, né? Vamos voltar para a natureza divina. Vamos voltar para a palavra. Vamos identificar com o Pai. Amém para toda a palavra de Deus. Nunca interpretação. Não aceite interpretação, gente. Interpretação é morte. Pedro não falou? Os homens santos de Deus falaram inspirados com o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Não é de particular interpretação. Fique com a Bíblia. Não aceite o diabo com interpretação, como ele fez para Eva. A Eva vacilou um pouquinho e morreu. Fique 100% com a Bíblia. Não dá conta? Não tem problema, mas fica com a Bíblia. Ah, o diabo pode jogar na tua cara. Você não está dando conta de viver, não tem problema, mas eu creio nela assim mesmo. E vou seguir assim. Lá na frente o Senhor tira isso. Eu creio. Uma vez uma mulher de cor foi testificar, dar testemunho na frente. O testemunho dela foi assim: eu sei que eu não sou o que eu devo ser, mas tem uma coisa, eu também não sou mais do que eu era antes. Tá vendo? Você tem que tomar essa posição com Deus. O diabo vem te tacar na cara coisas que ainda fazemos, porque somos falhos. Fala para ele: eu não sou mais aquilo lá, não lembra daquilo lá que eu fazia, não faço mais. O Senhor me tirou aqui. E aí? Sou eu? Eu não estou confiado em mim, estou confiado no meu Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos. William, deixa eu pedir para... Eu encontrei o Nino lá em Rubinéia e ele está muito ruim. Vamos pensar no nome dele, chama Nino na oração. Está precisando de muita ajuda. Tá, ele está. Ah, você tem encontrado, você viu ele? Não, eu estou sabendo que ele não está bem. Eu acho que foi por... Acho que o Senhor que deve ter me guiado até lá. Então, vamos sim lembrar desse senhor lá de Rubinéia. A gente conhece ele por Nino, né? É. E vocês sabem que eu já expliquei para os irmãos que a cura pertence para o Senhor, né? Principalmente quando há intervenção espiritual. Só Deus tira demônio. A parte humana é fácil, a ciência pode até ajudar, mas se tem parte espiritual, só o Senhor. As pessoas morrem por ignorância. Se eles soubessem disso e buscassem de coração, isso não é só para crente, não, pode ser para qualquer pessoa. Se ele buscar o Senhor Jesus de coração, o Senhor Jesus curou pessoas de todas as maneiras. Até aquela grega que ele não podia, ele não falou para ela: não é lícito eu tomar o pão da mesa dos filhos, as bênçãos que eu trouxe para Israel, e dar para uma gentia.
Mas ela se humilhou tanto que ela disse: Senhor, mas até os cães comem as migalhas que caem da sua mesa. Pediu uma atençãozinha para a filha dela, não era nem para ela. E o Senhor usou de misericórdia, ainda que Ele não veio naquele tempo para eles. Não veio para nós naquele tempo. Ele não podia tratar com os gentios. O ministério dele era para os judeus. Mas Ele usou de misericórdia para aquela mulher. Então, salvação ou curas é só para os crentes? Isso foi dado sem arrependimento. Romanos 11, 29. Os dons e evocação de Deus é sem arrependimento. Você pode dizer para uma pessoa: se você crer no Senhor Jesus Cristo, você fica curado. Não tem que ser da igreja, ou não precisa ser nem filho, nem eleito, nem salvo. Porque o Senhor Deus foi para a humanidade. Se a pessoa crer que Deus é poderoso, Ele arranca aquilo. Ele pode arrancar o demônio e ainda pode restabelecer o físico, porque Ele é criador. Foi Ele que criou, Ele pode voltar para o normal. As pessoas não são ensinadas nisso. Eles não sabem crer em Deus. Por isso estão morrendo e os hospitais de câncer estão lotados. Se fossem ensinados, esvaziavam aqueles hospitais. Mas não há mais fé, né? O Senhor falou: não há mais fé na terra, não há mais... Ninguém quer ser companheiro de Deus. Todo mundo quer que Deus seja companheiro dele, mas ninguém quer ser companheiro do Senhor. Mas vamos lembrar desse Senhor, do seu Nino, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dele. Né? Amado Deus e Pai Celestial, eu quero agradecer primeiramente, Senhor, por esse pouco tempo que nós temos aqui, porque somos tão limitados, Senhor, e o relógio não para. Mas eu te agradeço pelo que o Senhor tem nos dado nessa noite. Abençoe a cada irmão que está aqui, cada pessoa, meu pai, minha mãe, meu irmão, fisicamente falando também. Eu peço que o Senhor revele, Deus, porque somente através da revelação nós cremos em Ti. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia daqueles irmãos que estão ali na ilha, passando aquela situação, aquela necessidade, meu Deus. Muda o quadro daqueles irmãos, é uma vida tão difícil. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia deles. Também lembramos do seu Nino e da Rubinéia. Meu Deus, o Senhor sabe daquele coração, somente o Senhor sabe. Ele nem sabe que o Senhor existe, sabe por uma fé mental, mas ele não sabe que o Senhor está na terra hoje, fazendo tudo o que o Senhor fez. Mas que, se for o teu propósito, para que ele saiba que é o Senhor, arranca aquele mal, seja demônio, seja o que for, colocamos ele na tua presença, meu Deus, e pedimos, e de acordo com a tua palavra, e o Senhor não mente, o Senhor diz: tudo que pedires, se concordares 2 ou 3 e pedirem em meu nome, eu farei. E eu peço junto com todos aqui, coloco ele na tua presença, tenha misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Ô pai, diga uma coisa pra mim.